esportes, vamos falar também do Cruzeiro, porque amanhã tem jogo importante contra o Bragantino lá no Nabi Abichedi. É o Cruzeiro querendo garantir uma vaga na Libertadores para voltar a ser protagonista no nosso continente, um time que é bicampeão do maior torneio continental. E essa vaga na Libertadores passa muito pela performance, pelo desempenho, pelos resultados da Raposa nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro. Quem traz todos os detalhes do sabadão do Cabuloso é Emerson Pansieri. Um abraço para você, Pansi. Um abraço para você, Rafael, também Nath, Simões, todo mundo que acompanha aqui o Rádio Esportes da Itatiaia, chegando com as informações do Cruzeiro neste sabadão, em nome de Betfair. Já pensou em ser jogador de time grande? Na Betfair você tá nesse time e conta com toda a credibilidade na hora de apostar. O Cruzeiro tá fechando neste instante trabalho na Toca da Raposa, porque depois os atletas vêm para cá, vêm para o aeroporto de Confins, onde a Itatiaia já está posicionada rumo a São Paulo. O Cruzeiro vai jogar em Bragança Paulista e o time vai ficar hospedado numa cidade vizinha, né? Em Atibaia, para esse confronto contra o Bragantino. Ou seja, trabalho sendo finalizado na Toca e daqui a pouco os atletas almoçam e seguem todos aqui para o aeroporto de Confins para essa viagem. O Cruzeiro que tem essa missão de vencer, são partidas importantes e fundamentais, Bragantino, Palmeiras e Juventude, nessa luta pela vaga na pré-Libertadores. Esse é o sonho, esse é o objetivo. Então vamos trazer o Lucas Silva, que também reveza nessa função de capitão do Cruzeiro com o Lucas Romero, inicialmente falando sobre esse encontro, né, com o Fernando Seabra e o Diniz, na luta para também fazer esse time jogar, como aconteceu no duelo contra a equipe do Grêmio. Não chegou à vitória, mas para ele o time teve uma evolução dentro de campo. Vamos encontrar o Seabra agora e no momento assim muito complicado, pelo lado dele, brigando, lutando ali por escapar pelo rebaixamento, mas tenho certeza que nós jogadores temos um carinho muito grande, eu especialmente por ele, tive um convívio maravilhoso com ele aqui, aprendi muito com ele, mas vamos defender o nosso lado, também temos objetivo, eles têm os objetivos deles lá, vai ser um grande jogo, sem dúvida, ele conhece bem a nossa equipe, a gente também conhece o estilo que ele gosta de jogar, então acho que algo estratégico aí vai ser bem montado da ambas as equipes. E em relação a, acho que você me perguntou, Diniz e Seabra, estilos diferentes, mas que a gente vem se adaptando muito bem com o Diniz, a gente vem entendendo cada vez mais o jeito dele de jogar, o lado dele pessoal também, então acho que com o tempo, cada vez mais a gente vai pegando entrosamento com o Diniz e prova disso, acho que no último jogo a gente se viu muito bem, muito leve dentro de campo. Lucas Silva também admite que o grupo ficou abatido com a derrota para o Racing na final da Copa Sul-Americana, mas é momento de todo mundo reorganizar as ideias para que as vitórias voltem no caminho do Cruzeiro. Queria muito conquistar mais um título aqui com o clube, ainda mais nesse novo momento que o clube vive, com a chegada do Pedrinho, que vem fazendo um excelente trabalho. Ele também queria muito, nós jogadores, foi algo assim, um golpe muito duro para nós jogadores, para a torcida também, e a gente se reuniu logo depois, disse que nós jogadores fechado, cada vez mais a gente trabalhar para que essa frustração passasse o mais rápido possível e que a gente pudesse dar a volta por cima nesses últimos jogos, dando alegria para o torcedor, conquistando uma vaga direto na Libertadores, que aí com esse objetivo a gente ia provar para nós mesmos que a gente está no caminho certo, com um time competitivo, e que aí pro ano que vem voltar a estar disputando por um título novamente. Palavras então do volante Lucas Silva com a gente aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. O Cruzeiro que então tem essa necessidade de pontuar 48 pontos dentro do Campeonato Brasileiro para buscar essa vaga na pré-Libertadores. Como disse o Lucas Silva, é momento de levantar a cabeça para reorganizar mesmo essa parte mental. Eu até conversava hoje cedo com o Pedro Lourenço, com o Pedrinho, o presidente do Cruzeiro, sobre a saída dele à Toca da Raposa ontem. Ele me falou assim: Pansieri,
É momento de levantar realmente a cabeça. E aí tem até dentro do que trouxe, né, o Lucas Silva, as palavras do Lucas Silva, é o momento dos atletas entenderem que a derrota aconteceu, serve de lição, chateia, muitos ficam baqueados, diz que alguns atletas realmente ficaram um pouco mais chateados que outros, mas que é momento de focar as ideias, de focar as atenções para o Cruzeiro buscar essa vaga na pré-Libertadores. Diz que realmente foi importante a saída lá, é importante estar próximo aos jogadores, é importante passar apoio também aos jogadores, ao técnico Fernando Diniz também. É importante passar esse apoio ao técnico Fernando Diniz, é importante dizer que Fernando Diniz está prestigiado no momento, e o Pedrinho foi bem firme nessa fala comigo, ó. Nosso técnico é o Fernando Diniz, é um trabalhador e vamos seguir com ele nessa reta final de campeonato. Então, para a gente trazer essa primeira participação aqui direto do Aeroporto de Confins com as notícias do Cruzeiro, eu passo a bola para você, meu amigo Rafael Leal. Valeu, Emerson Pansieri. São 12h29. Eletrônico da Itatiaia vai marcar 12h30 já. Natius, o Cruzeiro enfrentando o Bragantino no Nabi Abichedi. E tem um retrospecto bom, porque ele venceu o Bragantino nas últimas 3 visitas à casa da equipe de Bragança Paulista. O torcedor costuma se apegar também a essas questões de retrospecto e tudo mais. Agora, o Cruzeiro não pode ficar focado só nisso, né, Nath? Tem que jogar bola dentro das 4 linhas, situação desesperadora do adversário, e como você falou ontem, né, Nath? O Cruzeiro que não pode nem pensar em desperdiçar essa oportunidade, até porque tem pedreiras aí na reta final do Brasileirão, né? Dos 3 jogos que restam ao Cruzeiro, esse é o adversário mais acessível, né? Até pela situação do Bragantino no campeonato, tá aí desesperado, não vem jogando um bom futebol, é uma temporada muito ruim do Bragantino, um segundo turno desastroso, apesar da troca do comando técnico, o Fernando Seabra chegou por lá e ainda não conseguiu ter um impacto tão positivo assim no time, então o Cruzeiro tem que se apegar assim a esse retrospecto positivo, mas tem que se apegar principalmente ao fato de que é uma equipe mais qualificada, de que tem condições dentro das 4 linhas de fazer um bom jogo e de sair com a vitória, de computar esses 3 pontos e de ficar mais perto do seu objetivo, que é voltar à Libertadores, né? E olha só, Rafa, a gente não está falando simplesmente de disputar uma competição por disputar. A gente está falando de um retorno do Cruzeiro ao principal torneio do continente, que garantiria ao time a possibilidade de estar num outro patamar na temporada que vem. E aí, a partir do momento que você está num outro patamar, né? Você está numa outra prateleira, o investimento também é diferente. Então, a temporada 2025 para o Cruzeiro pode ser ainda melhor que a 2024, porque parece também que foi tudo ruim, né? Porque perdeu o título da Copa Sul-Americana, mas não é assim. Há muita coisa a se comemorar no ano do Cruzeiro, que fez um bom campeonato brasileiro, que figurou aí na primeira página durante todo o ano, que não brigou contra o rebaixamento, que foi finalista de um torneio continental, mas garantir essa vaga na Libertadores é preponderante, é fundamental para que o Cruzeiro continue ano a ano galgando, né, degraus, subindo, evoluindo. Cruzeiro que veio da Série B, aí depois foi um primeiro ano de afirmação na primeira divisão, depois foi um ano de começar a ter um pouco mais investimento, aí foi o ano da chegada do Pedrinho e de mirar coisas mais altas, aí foi o ano de, quem sabe, tentar um título, agora depois de voltar à Libertadores. Então, para que esse crescimento não seja interrompido, voltar à Libertadores é fundamental. O Cruzeiro tem que ter essa mentalidade, tem que ter essa pegada e não pode desperdiçar esses pontos contra um time que está completamente afundado na competição. É isso, Nath. Eu tô vendo também esse retrospecto do Bragantino aqui no retorno, ô Simões. É a pior campanha do retorno da Série A. Apenas 11 pontos conquistados em 48 disputados. O Massa Bruta que não vence há 11 rodadas. Cruzeiro tá pressionado também? Tá, porque precisa reencontrar um bom futebol. Mas a situação do Bragantino é bem pior, né, Simões? É, bem pior. E assim, embora eu tenha ficado muito esperançoso no Mineirão, no jogo contra o Grêmio, o Cruzeiro jogou bem, tá? Teve uma atuação bem diferente de todas as outras sob o comando do Fernando Diniz, mesmo no melhor momento que tinha vivido, que foi no primeiro tempo contra o Criciúma aqui no Mineirão, ou até em parte do jogo contra o Lanús lá na Argentina, tá? O Cruzeiro conseguiu ser regular. A queda no segundo tempo, ela é justificada pela questão física, a gente está no final de temporada, mas eu vi o time dando uma resposta,
tá? O time lutou e brigou o tempo inteiro pela vitória, e vi também o Fernando Diniz dando uma resposta, e talvez isso seja até o lado mais importante, tá? Não foi aquele Cruzeiro de tocação de bola na defesa, aquela coisa irritante, muito pelo contrário. Foi um time que jogou pra frente de forma vertical, buscando sufocar o adversário, voltando a ter a bola longa, porque a bola longa, pra quem sabe, ela é um recurso importante. E o Cruzeiro tem jogadores que sabem fazer isso. A gente pode citar aqui, por exemplo, a Real, Matheus Pereira, que talvez seja um dos craques no Brasil nesse tipo de situação, né? Então eu acho que assim, o Cruzeiro me deixou muito esperançoso pela resposta que os jogadores deram em campo e pela resposta que o Fernando Diniz deu na formação da equipe e na maneira de jogar. Então eu acho que o Cruzeiro vai mais fortalecido, e aí é saber aproveitar esse desespero do Bragantino, que ocupa a zona de rebaixamento. Vamos falar mais da Raposa aqui no Rádio Esportes. Amanhã tem jogo contra o Bragantino, jogo importante para as pretensões do Cruzeiro de voltar à disputa de uma Libertadores da América. Tá de volta o Emerson Pansieri. É o segundo tempo do Cruzeiro aqui na Itatiaia, meu amigo Rafael Leal, porque o técnico Fernando Diniz teve ontem o problema do Verón e também o problema do Vidalba. Foram poupados da atividade, nosso Rubem Júnior acompanhou a atividade aberta na Toca da Raposa, mas não deve ser problema para esse duelo contra o Bragantino, né? Mas poupado realmente esse controle aí do Cruzeiro para não perder os atletas. Para amanhã, o técnico Fernando Diniz pode repetir a dose, né? Os jogadores que foram a campo contra o Grêmio. Então, Cássio, William, João Marcelo, com a presença do Vidalba e o Marlon, o Lucas Romero tendo a companhia do Lucas Silva, e aí o Barreal com o Matheus Pereira, na frente o Gabriel Verón e o Lautaro Dias, garoto Kaique Kenji sendo relacionado, o garoto Teves também sendo relacionado, Japa, esses atletas devem também compor esse banco de reservas do Cruzeiro. Vai ter a volta do Kaique e do Ramiro, jogadores que cumpriram suspensão no último jogo e devem ficar como opção para esse duelo contra o Bragantino. Jogo amanhã na nossa jornada esportiva da Itatiaia. Vale 3 pontos, hein? O Cruzeiro com esse sonho de disputar a pré-Libertadores. E daqui a pouco, os jogadores chegando aqui no aeroporto de Confins seguem rumo a São Paulo neste voo fretado do Cruzeiro para buscar essa vitória. Rafael, um abraço.